Olá, pessoal! Meu nome é Aline, eu sou nutricionista e mestre em Fisiologia Humana pela Universidade de São Paulo. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre diabetes mellitus, uma doença considerada como uma epidemia mundial. Bom, para começar, o que significa então diabetes mellitus? Bom, diabetes significa sifão, e quando nós vemos um sifão, nós pensamos no sistema hidráulico, na água, certo? E vocês sabem que o paciente diabético, ele elimina muita água através da urina. E mellitus significa mel. E o mel, obviamente, é doce. Agora, unindo as palavras, chegamos à conclusão que diabetes mellitus significa urina doce. E realmente os portadores dessa doença apresentam grande quantidade de glicose na urina. Bom, essa figura da Federação Internacional de Diabetes, conhecida como IDF, nos mostra que o diabetes é uma epidemia crescente. Reparem que em todo o mundo, cerca de 382 milhões de pessoas são diabéticas. E pior é que, infelizmente, 46% dos diabéticos ainda não foram diagnosticados. Bom, pessoal, vamos começar então a compreender os mecanismos do diabetes mellitus. Vamos supor que hoje você comeu um brigadeiro que a sua avó fez, cheio de açúcar, cheio de glicose, e após a digestão desse alimento, os seus enterócitos, né, lá no seu intestino delgado, que são células, né, então, do intestino delgado, eles vão absorver essa glicose. Então, aqui na figura, nós podemos ver, então, cada quadradinho desse é um enterócito. E aqui seria, então, a circulação sanguínea. Bom, então, esse açúcar, essa glicose, ela vai ser absorvida pelo seu enterócito e vai passar, então, do intestino delgado para a circulação. Então, essa glicose vai sair do seu trato gastrointestinal e vai atingir a circulação. Vai cair na corrente sanguínea. A partir deste momento, a glicose, então, pode alcançar todos os seus órgãos, como cérebro, coração, músculo esquelético, músculo cardíaco, tecido adiposo, enfim, todos os seus órgãos. E uma pergunta, vocês acham que a glicose é importante? Claro que é, né? A glicose é a principal fonte energética para as nossas células. Por isso que a captação de glicose, por isso que a absorção da glicose ela é tão importante. Bom, então já que a gente está falando sobre glicose, né, que a glicose é importante, vamos falar um pouquinho sobre ela. A glicose é uma molécula polar, ela é hidrofílica, portanto, ela é insolúvel na membrana plasmática, visto que a membrana é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Portanto, para que a glicose seja captada, são necessárias proteínas transportadoras de glicose. E existem duas principais proteínas transportadoras de glicose, que são então o GLUT e o SGLT. É importante ressaltar que existem 14 tipos, até o momento descobertos, de GLUT e 3 tipos de SGLT. Então, a glicose da sua corrente sanguínea ela é então captada por meio de proteínas transportadoras de glicose que colocam então a glicose para o interior da célula, certo? Bom, então vamos voltar lá no brigadeiro da sua avó. Então você comeu o brigadeiro, certo? E a glicose que estava lá no seu intestino delgado, ela foi absorvida, certo? Vamos aumentar aqui essa célula, né? Então essa célula aqui, ó, seu enterócito, vamos ampliá-la, ficou bem grandona agora, né? Então, ó, nós podemos ver que lá no enterócito, nós temos também as proteínas transportadoras de glicose. Aqui na membrana apical, né, na membrana aqui, borda e escova, nós temos então o SGLT1 e o GLUT5. Já na membrana basolateral, nós temos o GLUT2. Então, esses transportadores de glicose estão envolvidos com a absorção inicial da glicose, lá no enterócito. Depois de absorvida essa glicose,
essa glicose passa então para a corrente sanguínea e, como nós já vimos, cai então na corrente sanguínea e atinge todos os órgãos. Bom, então, vamos supor que a glicose ela chegou no seu fígado e no seu pâncreas. Bom, no caso então do fígado e do pâncreas, quem é o responsável pela captação da glicose é o GLUT2. E conforme mostra essa figura aqui, ó, essa figura representa uma célula, certo? E aqui, ó, nós temos o GLUT2. Então, o GLUT2 ele já está inserido na membrana plasmática. Logo, assim que a glicose está aqui na circulação, ela vai ser prontamente captada pelo GLUT2 e entrando dentro da célula, certo? Sendo captada pela célula. Já o rim, aqui nós temos o túbulo renal proximal do néfron, ele possui o SGLT2 e o SGLT1 na membrana luminal do túbulo proximal do néfron. E o rim também possui o GLUT2 e também o GLUT1, que estão inseridos na membrana basolateral. Bom, e este mecanismo aqui que nós vemos no rim, ele é responsável pela reabsorção renal de glicose. Entenda, a glicose ela é tão importante que o nosso organismo dispõe de um mecanismo que impede que a glicose seja perdida na urina. Então, a glicose que está aqui, ó, no filtrado glomerular, que posteriormente virará urina, então a glicose que está aqui, ela é reabsorvida e volta para a circulação. Aqui tem um capilar, por exemplo, volta para a circulação sanguínea. Por quê? Porque a glicose é muito importante e ela não pode ser perdida na urina, certo? Continuando então, outros tecidos, né? Por exemplo, músculo esquelético e o tecido adiposo. Aqui nós temos uma representação da célula destes dois tecidos e tem uma particularidade. Esses tecidos, eles possuem o GLUT4 e ele é o único diferente. Ele não está inserido na membrana plasmática. Ele está armazenado em vesículas lá dentro da célula, no citosol. Então, para que esse GLUT4 saia do citosol e vá até a membrana plasmática, existe um processo que é necessária a ação da insulina. Então, é necessário um estímulo insulínico para que promova a translocação do GLUT4, que está lá no citosol, para a membrana plasmática. Agora sim, se ele está na membrana plasmática, ele pode captar a glicose que está aqui na circulação. E essa glicose pode entrar aqui na célula, certo? Então, no músculo e no adiposo, é necessário, obrigatoriamente, eu ter insulina, que vai promover a translocação do GLUT4 e, consequentemente, permitir a captação da glicose, certo? Bom, com relação ao GLUT1, ele está inserido na membrana plasmática também, e ele permite a captação basal de glicose na maioria das células. E ele também está presente nas hemácias e na barreira hematoencefálica. Bom, então já que a aula é sobre diabetes, precisamos falar um pouquinho sobre alguns hormônios. Em especial dois, a insulina, que é produzida pelas células beta-pancreáticas, né? E o glucagon, que é produzido pelas células alfa do pâncreas. Esses hormônios, eles têm ação oposta. Enquanto a insulina promove a captação da glicose para o interior das células, o glucagon ele promove a saída da glicose. Então, sai da célula e vai para o sangue. E ele promove esse processo por meio de dois mecanismos, conhecidos como gliconeogênese e glicogenólise. Bom, o processo de secreção de insulina ele é bem complexo e nós não teremos tempo nessa aula para explicá-lo em detalhes.
Bom, basicamente o que acontece é que quando o nível de glicose está elevado, por exemplo, quando você comeu aquele brigadeiro, lembra? Então, a glicose ela está elevada e ela é captada pela célula beta pancreática, que é essa daqui, ó, por meio de um GLUT2. Então, a glicose é captada, ocorre diversos mecanismos intracelulares, que nós não vamos ver hoje nessa aula. E por meio, então, desses diversos mecanismos, ocorre finalmente a liberação dos grânulos com insulina. Então, aqui são os grânulos que contêm insulina. Por meio desses processos, então, intracelulares, nós temos, então, a liberação da insulina para a circulação. Bom, então reparem que para eu ter a liberação da insulina, eu tive inicialmente uma captação de glicose. Captou glicose, gerou um processo intracelular para depois liberar a insulina na circulação. Bom, então a insulina está na circulação, né? Está no sangue, ela vai alcançar então os seus tecidos alfa. E é o que a gente vai ver agora. Vamos ver um pouquinho com mais detalhe a célula do tecido adiposo e a célula muscular, que é esse caso aqui, tá? Esse slide é sobre, então, célula do adiposo e a célula do músculo. Bom, então a ação da insulina, elas são várias, né? Hoje não vamos ter tempo de falar sobre todas, só a principal. Bom, então conforme dito no comecinho da aula, lembra que o GLUT4 tinha que ser translocado, porque ele ficava lá no citosol? E quem fazia essa translocação era a insulina. Bom, então é isso aqui que a gente vai ver agora, certo? Bom, então a insulina, ela tem um receptor específico, que é esse daqui, ó. Aqui é a membrana plasmática, certo? E aqui é o receptor de insulina. A insulina se liga aqui, ó, nesse receptor, e ela vai promover uma cascata de sinalização enorme, que vai ativar, vai fosforilar diversas proteínas intracelulares. Bom, por exemplo, ó, a gente vai ter aqui a ativação de uma proteína chamada AKT. E essa AKT aqui, ela promove a translocação do GLUT4 que estava lá no citosol para a membrana plasmática. Bom, então, com essa translocação, eu consegui captar a glicose que está aqui fora, aqui no sangue. Capto glicose, então, para essas células. E a glicose é tão importante que existe um segundo sinal de translocação do GLUT4. Reparem que esse complexo CAP-CBL promove um segundo sinal para a translocação do GLUT4 para a membrana plasmática. E, consequentemente, eu consigo captar a glicose para aqui o interior da célula. E olhem que interessante, a contração muscular, que provém, né, do exercício físico, ela é capaz de ativar a proteína AKT. E a AKT, o que ela faz? A gente acabou de ver. Transloca GLUT4 para a membrana plasmática. Então, reparem uma coisa. A atividade física, o exercício físico, ele promove a translocação do GLUT4 com consequente captação de glicose sem precisar de um estímulo insulínico. Então, reparem o quanto o exercício físico é importante nesse processo de captação de glicose. Bom, voltando então um pouquinho ao diabetes, essa doença ela é resultante então de defeitos na ação ou, na verdade, produção de insulina, que vai levar então a uma hiperglicemia. E você sabe muito bem o porquê agora. Afinal, sem insulina ou sem a ação da insulina, não existe a translocação do GLUT4. Portanto, a glicose não será captada eficientemente pelos tecidos e isso vai então levar a um aumento da glicemia. Já que o tecido não consegue captar, a glicose ficará no sangue, elevando então a glicemia, certo? Bom, ainda, além dessa ação
da insulina sobre a translocação do GLUT4, a insulina também estimula a expressão de enzimas envolvidas na captação de glicose. E isso ocorre em todas as células. Logo, sem insulina, a captação de glicose ela fica ineficiente, levando então um aumento na concentração de glicose plasmática, que vai ser então conhecida como hiperglicemia. E como vocês bem sabem, o diabetes mellitus, o paciente tem uma elevação do quê? Da glicemia, tem uma hiperglicemia, certo? Bom, mas você provavelmente já ouviu falar de vários ou alguns tipos de diabetes mellitus, certo? Os principais é o tipo 1 e o tipo 2. Bom, o tipo 2, ele ocorre normalmente, né, em indivíduos que são obesos. Portanto, então o que acontece, né? O aumento dessa massa adiposa, ela promove um maior quadro, uma maior inflamação. E essa inflamação, ela pode promover uma resistência à insulina. Então, aquela via de sinalização da insulina que vimos, né, ela fica prejudicada. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Essa via aqui, ó, que liga a insulina, tem toda essa via aqui. Se tem uma inflamação, aumenta a obesidade, tem uma inflamação, essa via aqui, ela pode ficar prejudicada. Então, se essa via está prejudicada, não vai translocar GLUT4, certo? Então, isso vai promover o que? Vocês devem saber. Ó, uma resistência à insulina. Então, o que acontece nesse indivíduo obeso, normalmente, né, obeso, é uma resistência à ação do hormônio, uma resistência à ação da insulina. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha hormônio, não é como o tipo 1. O tipo 1 ele tem praticamente nada de insulina. Já o tipo 2, ele pode ter um pouco de insulina, mas o que acontece também é que ele tem uma resistência à ação do hormônio. Então, a insulina ela pode se ligar aqui no seu receptor, mas a ação dela não ocorre, essa sinalização intracelular não ocorre. Portanto, o GLUT4 não transloca, não capta a glicose. Bom, então, nesse paciente aqui, eu vou ter o quê? Resistência à insulina, certo? Bom, para compensar essa resistência à insulina, o pâncreas passa a produzir mais insulina, numa tentativa de aumentar a captação de glicose e vencer essa resistência à insulina. Bom, nesse quadro, o paciente apresenta então uma hiperinsulinemia. Se a gente dosar no plasma desse paciente, ele vai ter uma alta concentração de insulina na sua corrente sanguínea. Bom, por um tempo, o aumento nessa concentração de insulina plasmática será até eficaz e vai manter a glicose desse paciente em valores normais. Porém, após um certo período, essas células beta-pancreáticas elas vão entrar em exaustão e, por conta disso, vão produzir menos insulina. E o resultado disso será, então, uma hiperglicemia. E a hiperglicemia, dependendo do valor, pode ser, então, considerada um quadro de diabetes mellitus tipo 2. Já no tipo 1, e é importante lembrar que o tipo 2 ele acomete a maior parte, né, da população. Já o tipo 1, o que acontece, né, são duas causas. A causa imunomediada, né, que seria então desenvolvida por anticorpos, e a causa idiopática. E ambas promovem então a destruição das células beta do pâncreas e, consequentemente, já que não terá, né, a produção da insulina, ou muito pouquinho, uma produção muito baixa de insulina, e, portanto, esse paciente tem uma hiperglicemia, mas uma hipoinsulinemia. Afinal, ele não produz ou produz muito pouco, né, quantidade de insulina, certo? E representa aí menor parte da população, cerca de 2 a 5%. Existem ainda outros tipos de diabetes mellitus, né? O diabetes mellitus gestacional, um diabetes monogênico chamado de MOD.
Existem vários tipos de diabetes MOD, né? Depois a gente pode até fazer uma aula só de MOD, que é bem bacana. Uso de algumas drogas hiperglicemiantes, como cortisol, algumas endocrinopatias, como doença de Cushing, síndrome de Cushing, que podem levar ao diabetes mellitus também. Bom, uma curiosidade, né? Que ocorre no diabetes mellitus tipo 1 é chamada de lua de mel. O que acontece, na verdade, é que após o diagnóstico do diabetes mellitus tipo 1, alguns pacientes podem ter uma certa recuperação das células beta do pâncreas e voltarem até a produzir insulina numa quantidade normal ou até quase normal. Porém, após esse período de lua de mel, que pode durar dias, semanas ou até meses, ocorre a destruição total ou praticamente total das células beta-pancreáticas e aí o paciente fica diabético até o resto da vida, para sempre, certo? Então, se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de clicar no ícone do like e também aproveita para se inscrever no nosso canal. O Grupo Gens também tem uma conta no Instagram chamada de Gens Grupo. Então, fique à vontade para dar opinião, para dar opinião sobre esse vídeo, para sugerir novos vídeos para o nosso grupo. Eu acho que é isso, então. Até a próxima. Muito obrigada.